Loki é, sem dúvida, uma das figuras mais interessantes e estranhas da mitologia nórdica. Mas o foco desse vídeo não é realmente sobre ele, mas sim seus 4 filhos. Os filhos de Loki são frequentemente considerados monstruosos e incompreendidos, porque não são exatamente seus filhos normais, pelo menos em termos de aparência. No entanto, quando você considera que Loki é um trapaceiro excêntrico que muda de forma, faz um pouco mais de sentido. Agora, quando eu disse que Loki teve 4 filhos que não eram verdadeiros, existem 4 filhos bem conhecidos: Hel, Fenrir, Jormungand e Sleipnir. Esses 4 e suas aparências distintas foram pouco popularizadas. Tanto na Edda prosa quanto na Edda poética, Loki é casado com a deusa Sigyn, e juntos eles tiveram um filho chamado Narfi ou Nari. O papel que Loki desempenhou na morte de Balder faria esse filho pagar pelas ações de seu pai. Odin teve um filho chamado Vali, que nasceu com apenas um propósito: vingar a morte de Balder e amarrar e punir Loki. Ele faz isso matando Narfi e usando suas entranhas para prender Loki. Não há outra menção significativa real de Narfi. Ele meio que existe apenas para pagar pelos pecados de seu pai. Há uma tradução que afirma que Vali também era filho de Loki. E para puni-lo, os Aesir transformaram Vali em um lobo, que então se voltou contra seu próprio irmão Narfi e o rasgou em pedaços. Essa tradução foi categorizada como um erro por muitos historiadores, pois são várias outras menções de Vali, como filho de Odin. De qualquer forma, a maioria de vocês não está aqui para ouvir as histórias do pobre Narfi, mas as prometidas crianças monstruosas. Loki pode ter sido casado, mas ele ainda teve filhos com uma giganta e um cavalo. Com Iotan Angenborda, Loki teve 3 filhos: Hel, Fenrir e Jormungand. O nome da mãe se traduz aproximadamente em alguém que traz dor ou dano, e ela era frequentemente associada à raiva. Então, dada a natureza travessa de Loki, esses 3 estavam destinados a causar problemas. Todos os 3 foram criados por Jotunheim, longe dos Aesir. Quando os deuses finalmente souberam de sua existência e de sua conexão com Loki, eles foram profetizados para causar desastre a todos ao seu redor. Odin, querendo evitar isso, ordenou que as crianças fossem encontradas e trazidas até ele. A decisão que Odin tomou foi separar todas as 3 crianças. Jormungand, também conhecida como a Serpente do Mundo, seria jogada no mar. Hel seria enviada para Niflheim, onde ela reinaria sobre a região, também conhecida como Hel. Fenrir permaneceria com os deuses, onde eles o vigiariam de perto. Então, vamos começar com a filha de Loki. Hel, dos 3 filhos, foi a que recebeu a maior responsabilidade. Em Niflheim, ela governaria Hel, o que pode equiparar um pouco ao submundo. Por Odin, ela recebeu autoridade sobre os 9 mundos. Quando alguém morria de doença ou velhice, era a responsabilidade de Hel coletá-los e alojá-los. Vemos o nome de Hel aparecer em várias sagas e poemas, quase sempre estando relacionado à morte de alguém.
Como você pode esperar de uma divindade ou espírito associado ao submundo? Hel tem uma aparência e comportamento bastante sombrio. Seu rosto é descrito como tendo um dos lados de cor azul, e há até historiadores que se referem a ela como sendo metade deusa. Na Edda em prosa, ela é descrita como governando as mansões em Hel, com muitos servos, incluindo seu fiel cão Garm. Quando vemos o nome de Hel sendo mencionado, geralmente é apenas de passagem, então nunca podemos desenvolver uma ideia clara de personalidade, além de ser indiferente ou desinteressada nas vidas dos vivos e dos mortos. A história mais significativa em que ela aparece é em torno da morte de Balder. Quando Balder é morto, sabendo que sua vontade residirá em Hel, os Aesir enviam um emissário para viajar para Hel e tentar recuperar Balder. O deus escolhido era o irmão de Balder, Hermod. Quando ele chegou em Hel, encontrou seu irmão e concordou em falar com a própria Hel pela manhã. Hermod implorou a Hel para libertar seu irmão, alegando que todos os seres vivos derramaram uma lágrima por Balder quando ele morreu. Hel então lança um desafio. Ela libertaria Balder se tudo no universo derramasse uma lágrima por ele, sendo vivo ou morto. E assim, os deuses viajaram pelo cosmos, garantindo que tudo o que encontrassem derramasse uma lágrima por Balder. Tudo ou todos, exceto o Jotun ou a giganta Puck, que se recusou a derramar uma lágrima por ele. Isso era o que muitos consideravam ser Loki disfarçado. Com este fracasso, Hel considerou o amor por Balder falso, e assim ele permaneceria em Hel. Quando Loki chega à batalha entre os deuses e as forças de Surd, ele é acompanhado por todas as almas de Hel. Então, mesmo que a própria Hel não participasse dessa batalha, ela permitiu que seu pai emprestasse as almas daqueles que haviam passado, e assim, cumprindo a profecia do desastre. Fenrir é facilmente identificado como lobo gigante. Quando os 3 irmãos foram separados, Fenrir era apenas a criança que os deuses levaram de volta para Asgard. Ao alimentar o filhote, eles notaram que ele crescia a uma velocidade anormal, e quando esse crescimento continuou indefinidamente, os deuses começaram a se preocupar. O lobo não exibiu nenhuma tendência má ou cruel, mas ele ainda era um lobo, que nunca pararia de crescer, o que, se não fosse controlado, certamente levaria a desastrosa profecia se tornando realidade. Fenrir foi profetizado para matar Odin, e seus 2 filhos Skoll e Hati foram profetizados em engolir o sol e a lua. Os deuses decidiram que o melhor a fazer era amarrar Fenrir para a segurança de todos. Eles fizeram isso, testando 3 restrições ocorrentes, para ver qual seria capaz de segurá-lo. Para testar, eles tiveram que mentir para Fenrir, fingindo que cada um era apenas um teste de sua força, ao qual ele aceitou o desafio de bom grado. Arrebentando a primeira com facilidade, a segunda, que era 2 vezes mais forte, ainda não podia segurá-lo. Cada vez que Fenrir se libertava, os deuses o aclamavam, dizendo que ele seria lembrado por sua tremenda força. Na realidade, os temores dos deuses só cresciam a cada vez que ele conseguia se libertar. Odin decidiu que era hora de pedir ajuda aos anões, e então ele enviou um mensageiro para Svartalheim. Aqui os anões usaram 6 ingredientes míticos para criar uma ligação conhecida como Gleipnir, uma fita de seda macia, que era enganosamente forte. Examinando a fita que lhe estavam oferecendo, Fenrir disse aos deuses que depois de quebrar as grandes correntes de ferro, que uma mera fita não lhe renderia fama, a menos que fosse feita para enganá-lo, e nesse caso, ele se recusou a ser amarrado. Os deuses responderam que se Fenrir não pudesse quebrar uma fita tão fina, eles não teriam nada a temer e ele seria libertado. Fenrir concordou, mas tinha uma condição. Ele seria amarrado pela fita se um dos deuses concordasse em colocar a mão em sua boca, como sinal de boa-fé. Os Aesir olharam ao redor
e ninguém estava disposto a se oferecer, sabendo muito bem que se eles colocassem a mão nas mandíbulas do lobo, eles certamente a perderiam, uma vez que ele não conseguisse arrebentar a fita. Apenas um deus era corajoso o suficiente. Tyr deu um passo à frente e colocou a mão direita nas mandíbulas do lobo. A fita foi enrolada firmemente em torno de Fenrir, e ele começou a lutar. Mesmo com toda a sua força, a fita permaneceu firme, e os deuses aplaudiram. Todos, exceto Tyr. Fenrir, percebendo que havia sido traído pelos deuses, mordeu e arrancou a mão de Tyr. Os deuses amarraram a fita a uma estrutura de pedra e a enterraram profundamente no chão. Eles pegaram uma espada e colocaram em sua boca, o punho da espada tocando sua mandíbula inferior e a ponta da espada na parte superior, forçando sua boca aberta para que ele nunca mais pudesse morder ninguém. Fenrir uivou, mas ninguém respondeu, e lá ele permaneceria preso até o Ragnarok. Enquanto Fenrir esperava, seu ódio pelos deuses crescia e logo seu chamado seria atendido. Quando o Ragnarok chega e seus filhos Skoll e Hati engolem o sol e a lua, a terra começa a tremer e as montanhas começam a desmoronar. As amarras que o prendem se romperão e ele finalmente se vingará dos deuses. Dizem que muitos homens se juntarão à batalha de Valhalla, mas quando o lobo chegar, até mesmo seus números parecerão muito pequenos. Quando Fenrir chegou ao campo de batalha, ele encontrou Odin e depois de um encontro extenuante, ele matou e engoliu o pai de todos. O filho de Odin, Vior, vingaria a morte de seu pai, pisando nas mandíbulas de Fenrir, colocando um pé na mandíbula inferior e segurando a mandíbula superior com uma mão. Fenrir, incapaz de morder, estaria indefeso. Vior então rasgou a mandíbula do lobo, matando Fenrir. O único dos filhos profetizados que ainda não mencionamos é a serpente do mundo Jormungand, que também é conhecida como a serpente de Midgard, porque foi jogada no oceano que circunda Midgard. Jormungand era uma serpente tão grande que poderia cercar toda Midgard e colocar sua própria cauda em sua boca. Jormungand tem vários encontros com Thor, que ele profetizou para matar durante o Ragnarok. Um encontro ocorre quando Thor vai pescar com o gigante Ymir. Enquanto o dia passava, Thor queria uma pesca cada vez maior e exigia ser levado para as águas mais profundas. Uma vez lá, ele lança a linha mais resistente que tem, e quando um peixe a morde, para a surpresa de Thor e horror de Ymir, não é realmente um peixe, é a serpente do mundo Jormungand. Thor aproveita a oportunidade e pega seu martelo pronto para esmagar a serpente em pedaços. Ymir, por outro lado, está absolutamente aterrorizado, e com razão, pois é afirmado que quando a serpente do mundo remove sua cauda de sua boca, é um sinal de Ragnarok. Ymir, não muito interessado no fim do mundo, decide cortar a linha, e a serpente do mundo afunda de volta ao fundo do oceano. Indiscutivelmente, o primeiro encontro entre os dois foi o que deu início a esta rivalidade na história de Utgard-Loki. Quando Thor e seu grupo de aventureiros encontram o rei gigante Utgard-Loki, ele os faz enfrentar vários desafios. Quando se trata de Thor, ele questiona sua força. Ele o desafia a levantar um gato gigante acima de sua cabeça. Este gato, no entanto, foi Jormungand, encantado e disfarçado de gato gigante. Thor consegue levantar o gato, mas apenas uma de suas patas sai do chão, e, portanto, ele falha. Mais tarde na história, Utgard-Loki confessa a Thor que o enganou. Sua tentativa de levantar o gato foi mais impressionante do que ele sabia, pois o gato era na verdade a serpente do mundo disfarçada. Thor leva isso para o lado pessoal e jura vingança contra a serpente do mundo, pela humilhação que sofreu. Daí a ânsia de matá-la enquanto pescava. A última vez que Jormungand e Thor se encontram é durante o Ragnarok, onde Jormungand emerge do oceano, pulverizando veneno em tudo em seu caminho. Thor eventualmente mata Jormungand
mas antes que ele possa ir embora, ele sucumbe ao veneno e também morre. O último, e sem dúvida, o mais estranho dos filhos de Loki, é Sleipnir, o cavalo de 8 patas. E a parte mais estranha nem é o cavalo de 8 patas em si, mas as circunstâncias de seu nascimento. Neste caso, Loki não é o pai, ele é a mãe. O pai é o corcel Svaelfari, e Loki é a mãe, porque na época ele se transformou em égua e deu à luz ao próprio Sleipnir. Para proteger Asgard dos Jotnar, os deuses contrataram um construtor para construir um muro para manter os invasores afastados. O construtor se aproximou deles pedindo a deusa Freya, o Sol e a Lua, em troca de seus serviços. Então, poderia ser considerado um sujeito particularmente exigente. Após alguma discussão, eles concordaram com este acordo, com algumas restrições adicionais. O construtor deveria concluir o trabalho sozinho e fazê-lo dentro de 3 estações. Ele teve a ajuda de seu garanhão Svaelfari, que carregaria as enormes pedras necessárias para construir o muro. O construtor progrediu muito mais rápido do que os deuses previam. As 3 estações que lhe deram foi porque consideraram que era uma quantidade insuficiente de tempo, e, portanto, ele quebraria o acordo e perderia seu direito à deusa Freya. Loki conseguiu convencê-los de que o cavalo não faria diferença. Agora, a apenas 3 dias do prazo, o muro estava quase completo, e então os deuses culparam Loki. Ele foi informado de que ou ele encontrava uma maneira de sabotar o construtor, ou ele teria uma morte horrível. E então Loki prometeu fazer o que fosse necessário para corrigir a situação. Durante a noite, quando o construtor e seu garanhão já haviam feito a maior parte do trabalho pesado, eles se depararam com uma égua. O garanhão começou a perseguir a égua na floresta e deixou o construtor com um monte de pedras, as quais ele não conseguiria mover sozinho. Esta égua era Loki disfarçado. E depois de uma noite sendo perseguida pelo garanhão, finalmente ele a pegou e acasalaram. Loki deu à luz a um cavalo de 8 patas, que seria conhecido como Sleipnir, o mais rápido dos cavalos, e a montaria escolhida de Odin. Os deuses logo perceberam que esse construtor misterioso era na verdade um Jotun, e então Thor foi convocado para esmagar sua cabeça em pedaços. Loki fez sua parte e, claramente, fez tudo o que estava a seu alcance para parar o construtor, sendo perdoado pelos deuses naquela ocasião. Os filhos de Loki são um conto de advertência interessante. Eles podem ter sido monstruosos na aparência. No entanto, há um argumento a ser feito de que eles se tornaram monstros por causa da forma como foram tratados por Odin e os Aesir. Uma profecia autorrealizável que nos deixa pensando no que poderia ter acontecido se eles fossem deixados à própria sorte. Talvez a influência de Loki tenha sido suficiente para influenciar seus filhos, ou talvez eles tenham tomado uma posição no Ragnarok e ficado do lado dos deuses. Acho que nunca saberemos realmente.